O Internacional joga no próximo domingo, às 7 horas da noite, e eu vou te passar as informações sobre a partida, sobre qual a tendência de escalação, quais atletas devem ser preservados, quais reforços a gente deve ter para essa partida e como o Mano vai decidir a estratégia. Além disso, vou te falar sobre uma grande promessa que acabou ganhando espaço no Internacional, e também falar sobre negociações, mas só antes de a gente começar com todas essas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos então atualizar aqui com as principais informações do Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei. Por quê? Porque quando tu deixa o teu gostei, o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então não perde tempo e já dá aquela ajuda aqui no canal, que dá uma boa ajuda e ajuda no desenvolvimento. Também não esquece de te inscrever nesse canal. Se tu gosta desse canal, se tu gosta de ouvir notícias do Inter todos os dias, diariamente, não se esquece de te inscrever para a gente tentar bater uma meta aí de 16 mil colorados até o final do ano. Até o final do mês. Também, se tu quer ajudar esse canal de outra forma, tem duas opções: ou te tornando membro desse canal por apenas 4 pila, tu entra dentro do grupo de WhatsApp, onde recebe informações de forma exclusiva, de forma antecipada, bastidores do Inter, informações mais esmiuçadas sobre treinos, vídeos dos treinos do Inter. Tem que te tornar membro. Se tu quer ajudar de outra forma ainda, tem um botãozinho do valeu, que tu deixa um valor simbólico, tipo R$1, R$2, e aí também já dá aquela ajuda aqui pro canal, beleza? Vamos então abrir com as informações. O Mano Menezes, que já começa a preparar o time para o jogo do próximo domingo às 7 horas da noite, e o Inter deve ter alguns desfalques para essa partida por dois motivos: lesão e preservação. Começando primeiro por lesão, o Inter já deve ter aqueles desfalques que a gente já conhecia antes, como Rodrigo Moledo. O Bosquilha deve ainda continuar no departamento médico. Kaique Rocha ainda está em processo final de transição da sua lesão para a parte física, então também está fora dessa partida. E o último que se, entre aspas, lesionou foi o Tyson, que fica também por 3 semanas fora do Internacional. Esses são os atletas de desfalque por lesão. Agora, desfalque por preservação. A gente tem dois nomes que são muito prováveis que venham a ser preservados, porém devem começar no banco de reservas, que é o caso do lateral esquerdo René e do lateral direito Fabrício Bustos. Esses dois atletas aqui devem começar no banco de reservas, tá? E quem deve entrar no lugar deles? Na lateral direita, o Heitor, e na lateral esquerda, o Moisés. A zaga, basicamente as laterais que eram titular no ano passado. Outra coisa, quais são os atletas que voltam? Agora falando de notícias boas, dois especificamente, sendo um muito importante e eu acho que o principal reforço do Inter na temporada: Pedro Henrique. Como não pode jogar a Sul-Americana, agora contra o Juventude ele volta. Existe até uma possibilidade dele começar a partida. E o outro é o Alan Patrick, que para mim é um dos reforços mais importantes do Inter nessa janela de transferências, né? Na última janela de transferências foi a principal contratação e ele deve jogar contra o Juventude. Mas o Mano Menezes já deu informação, ele não começa a partida, ou seja, a gente não vai ver o Alan Patrick começando a partida, e sim entrando ao decorrer da etapa, entrando no segundo tempo. Deve ser aí que a gente deve ver o Alan Patrick, ou seja, temos dois reforços bem importantes. Tá, agora vamos projetar essa escalação para vocês, que deve ter Daniel no gol, Heitor na lateral direita, aí temos uma dupla na dupla de zaga, mas pode ser Bruno Mendes e Vitão. Na lateral esquerda devemos ver o Moisés. Meio de campo deve ter o Gabriel e o Dourado, até porque vai ser um time com menos entrosamento, eu tô supondo esse time. Mas à frente ainda devemos ter Wanderson de Penha e Maurício, ou até mesmo podemos ver daqui a pouco um Alan Patrick, tá? Existe também essa possibilidade. O Edenilson também é um cara que vem jogando bastante jogos, pode ser preservado, mas a tendência é que joga o Edenilson ali naquele meio, ou o Maurício, mas vamos botar o Edenilson. Mais à frente ainda devemos jogar, obviamente, com o Alexandre Alemão. Esse time deve ser decidido ainda no dia de hoje, tá? Então no vídeo da tarde eu já vou conseguir trazer a escalação mais certa para vocês, mas só dando já algum indício de jogadores que devem ser preservados e outros que devem começar jogando, como por exemplo as laterais. Agora, outra coisa que eu quero te falar é sobre o Estevão, que ganhou bastante espaço, mas assim, ganhou bastante espaço mesmo no time do Internacional. Para quem não lembra, o Estevão era um jogador que começou ali no Sub-20 no começo da temporada, jogou a Libertadores Sub-20 no Internacional, e assim que terminou a Libertadores Sub-20 ele subiu para profissionais com o Alexander Medina. Ele começou a ganhar espaço ali já no time do Medina, e um atleta que a gente pôde ver, por exemplo, que perdeu espaço, e hoje a gente nem mais fala nesse jogador, mas era um jogador, por exemplo, na temporada passada a gente pedia muito no time do Aguirre, que é o caso do Gustavo Maia. Tem muitos aí que nem sabem que o Gustavo Maia ainda tá no Inter, e ele tá no
no Inter. Só que nesse momento ele não vem sendo utilizado, né, porque ele foi arquivado, né, dando aquela famosa frase, foi arquivado o Gustavo Maia, e quem ganhou espaço no lugar do Gustavo Maia foi o Estevão. O Estevão também ganhou mais espaço, por exemplo, no lugar do Caio Vidal. Na partida contra o Avaí, quem entrou foi o Estevão, por exemplo. Então ele vem ganhando bastante espaço em relação aos atletas mais jovens, como o Gustavo Maia, Caio Vidal, como esses jogadores, e ele vem ganhando bastante. Então há uma possibilidade agora nos próximos jogos, principalmente depois dessa renovação de contrato, a troca de empresário que ele teve, que a gente começar a ver cada vez mais o Estevão, porque era um dos atletas das principais categorias de base do Inter, era o principal jogador da base do Sub-20 do ano passado, foi o principal responsável por a gente ter ganhado todos aqueles títulos que a gente ganhou, e já era o camisa 10, sobrava entre os jogadores do Sub-20. Então é nítido que a gente deve começar a ver mais o Estevão jogar. É um atleta muito interessante. Na partida de estreia dele contra o Avaí, ele acabou sendo muito vaiado pela torcida, não foi legal, né, até por ser um jogador de apenas 19 anos, estava começando só ali o começo da carreira dele, e contra a partida do Guairenha, né, que foi o jogo lá no Paraguai, no Defensores El Chaco, também já foi uma outra partida já para ele conseguir pegar a experiência, conseguir já suprir aquele nervosismo que ele tava, aquela ansiedade, e já melhorou um pouco em relação a ele mesmo. Então agora nos próximos jogos a gente deve ver cada vez mais a entrada do Estevão, e contra o Juventude a gente deve ver também o Estevão novamente entrar aí nesse time do Mano Menezes, tá bom? E, né, quanto mais o Estevão vai subindo, menos o Gustavo Maia deve começar a jogar. Inclusive, há uma tendência até que o Gustavo Maia, agora na metade do ano, rescinda o seu contrato com o Inter e o Gustavo Maia volte, por exemplo, pro Barcelona, tá bom? Agora eu quero falar sobre outras coisas, tá? Porque muitos estão me perguntando, porque muitos estão realmente preocupados com a zaga do Internacional. Eu também estou preocupado, tá? Apesar do Inter não estar tomando gol, o gol que tomou, por exemplo, foi de bola parada, do Guairenha, um pênalti que não existiu, nem era pra ter tomado esse gol, mas tomou, tá? O Gemerson, que é um jogador que hoje está livre no mercado, que estava no Metz da França, acabou rescindindo o contrato agora nas últimas semanas, seria um atleta que poderia vir de forma gratuita, poderia vir mesmo com a janela de transferências fechada, seria um atleta que poderia vir para o Inter sem grandes custos, né? Um atleta que já demonstrou que foi bom, por exemplo, no Corinthians fez uma boa passagem, tem já uma certa experiência, passagens pelo Mônaco, foi bem no Atlético Mineiro, que foi onde ele começou a carreira, estava agora no time periférico da Espanha não, da França, e poderia vir para o Internacional. Só que a direção, né, e o Capa também, né, que como é um jogador da Europa, deve ser o Capa que decide essa função. O Capa não gostou, né, ou a direção, né, que veta, né, a direção acabou não se interessando no nome do Gemerson. Então o Gemerson, que era um nome que a gente podia contar, acredito que nesse momento não deve vir, porque se o Inter realmente tivesse interesse do Gemerson, já teria contratado o jogador, assim, por exemplo, que ele rescindiu o seu contrato lá com o Metz. Então, né, nesse momento é muito improvável que ele vinha pro Internacional, tá bom? Então deixa aqui nos comentários o que tu achou dessas possíveis preservações. Tu acha que realmente o Estevão é melhor que o Gustavo Maia, ou o Mano tá errado, tem que continuar dando chances pro Gustavo Maia e deixar ali o Estevão no banco de reserva? Entre esses dois atletas, qual você prefere? Tô te fazendo a pergunta aí, responde aí nos comentários, beleza? Então vamos ficando com esse vídeo por aqui, um grande abraço, valeu, falou, e lembrando, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, primeiro link na descrição, ativa o Ultra Mega Estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Volta à tarde com novas informações, valeu, falou e fui!